Agora são 8h15 da manhã. Bom dia. Eu tava pensando essa semana aqui, eu tô vendo algumas coisas e eu quero te trazer um questionamento. Será que o Instagram tá morrendo? Você vai pensar, provavelmente não. Mas me acompanha no pensamento. Não sei se é uma coisa minha, mas eu já vi outras pessoas falando. Mas é uma incomodação que... Eu não sei como tá o áudio, tá, galera? Porque tô andando na rua, sem microfone, sem nada, então... E minha voz, o áudio natural já tá saindo da fonte, problema, né? Mas... E eu tenho observado? E eu tenho observado que... Antes, quando a gente entrava no Instagram da vida... Imagina que o TikTok seja a mesma coisa, eu nunca tive muita intimidade com o TikTok. Antes eu entrava lá pra dar risada mesmo, sabe? Pra descontrair, pra ver coisas assim que não fosse cansar mentalmente ali. Eu queria só dar uma desligada, mexer um pouco, dar uma risada, ver os memes, os carros e acabou, era isso. Hoje em dia, pelo menos na minha conta, eu entro no Instagram pra descansar a cabeça, eu saio com a cabeça quase num burnout, assim, de tanta coisa. Tá lá rodando lá, beleza, viu um carro que eu sou apaixonado, né? Aí logo depois, 5 coisas que se você não está fazendo, deveria começar a fazer ontem. Aí você já, opa, e que são essas coisas? Aí você já, tá, não, beleza, amanhã eu tenho que começar a fazer essas coisas. Aí depois, passa o próximo post, aí, sei lá, esse alimento você não deveria estar comendo, não sei o que, tipo, vocês pegaram o ponto, né? Tipo, a gente entra no Instagram da vida e a gente é bombardeado de informações, um monte de gente vendendo verdades ali aliás, não é verdade não, né? A pessoa pega, tipo, não tá nem vendendo, ela tá jogando um monte de verdades, assim, coisas como se fossem verdades, coisas aleatórias. E no final do dia, parece que a rede social inteira se virou pra simplesmente tá promovendo alguma coisa. Então, se tem alguém falando de alimentação saudável, a pessoa vai te vender alguma coisa só. Se tem uma pessoa falando, até volta a falar de carro, até se tem uma pessoa falando de carro, ela vai te vender, sei lá, alguma coisa de carro. Se tem a pessoa falando de alguma coisa do seu dia a dia pessoal, ela vai tentar te vender um curso, uma solução, uma coisa. E eu sou meio culpa disso também, né? Porque eu utilizo o Instagram principalmente para trabalho e hoje em dia mais do que nunca, né? Tô usando ele pra gente estar vendendo serviço. Já usei para vender curso. O curso tá com as vendas um pouco pausadas por enquanto. Até porque eu tô entendendo o mercado como ele tá sendo, né? E então todo mundo tá lá pra ganhar dinheiro, basicamente. Só que eu acho que isso tá prejudicando a rede. Não financeiramente, né? Porque o Instagram, o Facebook tá enchendo de dinheiro os bolsos. Mas pra gente que é usuário, comentem aqui. Vocês sentem isso também? Vocês saem do Instagram cansados? É uma coisa só da minha cabeça, só do meu algoritmo, do jeito que tá, ou isso é uma coisa geral? E toda essa volta pra chegar no ponto desse vídeo aqui. E bom dia, não sei se falei bom dia no começo, mas meu nome é Eduardo Lima e eu sou fundador da Elark Studio, uma das empresas de 3D e renderização que mais tem atuação nas redes sociais ali no Instagram, né? E eu acho que por conta disso até que tô meio cansado. E eu até tava pensando antes de eu sair, né? Tipo, o que eu falo? Eu vou falar que eu sou o fundador da Elark, uma das empresas uma das maiores empresas de 3D no Instagram, não sei o que, mas o que significa, sabe? Não, na verdade não quer dizer nada no final do dia. Tem um monte de gente acompanhando, beleza, mas é só isso, sabe? Um monte de seguidor não quer dizer que seja uma comunidade
tão grande ali, apesar de a gente ter uma comunidade boa, mas não é nossa, a empresa com mais história no mercado, a empresa com, sei lá, sabe? Então, é uma fala que não estarei mais utilizando. Mas qual que é o ponto de eu estar fazendo esse vídeo, né? Eu tô sentindo falta de conteúdos reais, sabe? Vida real mesmo. E parece que tudo no Instagram ali é muito encenado pra te vender alguma coisa no final. Então, são carrosséis bonitos ali, com os slides diagramados e não sei o que, te ensinando alguma coisa pra no último slide você comentar uma CTA, o ManyChat, ou dar uma automação e você receber alguma coisa. Tô cansado disso. Não vou ser hipócrita de dizer que em nenhum momento voltarei a fazer, porque provavelmente voltarei a fazer. Afinal, negócios, né? Mas eu pensei, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Então, eu vou tentar. Pode ser. E se vocês estiverem vendo esse vídeo, é uma vitória muito grande pra mim. Mas eu vou tentar produzir material aqui pro YouTube. Deixa eu só atravessar a rua aqui e eu já continuo. Pera aí. Voltei. Vi andando mais de uma quadra, tava cheio de gente. Ainda não tô confortável o suficiente pra ficar falando em público com outras pessoas, assim. Mas eu tô desenvolvendo isso daí, né? Então, qual que é a ideia de estar produzindo esse vídeo e o que eu espero que sejam os futuros, né? É basicamente trazer conteúdo da vida real. Eu tava observando que o Instagram ele anda me cansando, mas o YouTube não. Então eu boto um podcast lá, alguma coisa assim, e fico horas lá. Isso me ajuda a trabalhar, até porque eu sou daquelas pessoas que não conseguem trabalhar em silêncio. Então é bom estar consumindo alguma coisa ali, né? Um podcast, uma música, alguma coisa assim. Mas principalmente os podcasts, porque a gente, pelo menos os que eu consumo, são podcasts que a pessoa está contando sobre a vida dela, tá falando sobre experiências da vida dela. E isso é uma coisa natural ali, quase, né? Quase não, é uma coisa natural, a pessoa tô conversando sobre a vida dela. E aí, eu pensei, cara, pode não dar resultado nenhum, mas eu vou fazer um teste. Vai que eu gosto de fazer. Eu tô fazendo isso mais por mim do que por vocês. E aqui eu não vou ficar tentando fazer joguinho de marketing nem nada do tipo. Vai ser tudo a panos limpos. Se for fazer alguma coisa pra vender pra você, eu vou deixar muito claro pra vender alguma coisa. Mas não é o foco, que é só documentação e não tô com muita esperança, mas porque eu gosto de sempre começar as coisas com uma esperança um pouco baixa, pra não me frustrar. Mas vai que vocês gostam disso aqui, eu não sei. Me digam aí, vocês estão gostando disso daqui, dessa conversa, desse papo? Um papo um pouco mais longo, né? Porque o Instagram ainda tem isso, né? Que a gente entra lá, tem que gravar o vídeo em 30 segundos. E aí aquele negócio de você pegar, sentar numa cadeira, posiciona a câmera, posiciona a iluminação, aí mexe em enquadramento, mexe no ISO, mexe não sei o que. Aí vai lá, pega o seu roteiro, começa a gravar, grava o gancho, aí o gancho não fica bom, aí grava de novo, aí não sei o que, aí já escureceu, aí você tem que mudar a iluminação, aí volta, senta, o foco ficou ruim, grava de novo, sabe, fica uma coisa tão artificial assim. E aqui não, aqui eu vou pegar a câmerazinha, sair na rua e conversar com vocês, mostrar o dia a dia também. Então vai ser uma mistura de conversa sobre assuntos completamente diversos. Então hoje a gente está falando aqui sobre as redes sociais, amanhã a gente vai estar falando sobre o carro novo da Audi na Fórmula 1. Então é isso, vou fazer um teste, vamos ver se consigo manter isso daqui com uma certa constância, mas já adianto que isso daqui não é minha prioridade, nem compromisso número 1 da minha vida, porque tô com tanta coisa pra fazer, inclusive tô bem enrolado com tanta de coisa pra fazer, tá? O ano começou
um pouco diferente do que eu tinha planejado, então tô mais atarefado do que eu gostaria. Tem muita demanda da parte de prestação de serviço da empresa, muita mesmo. A gente está passando por uma reorganização interna, então tá sobrando ainda mais coisas para mim, então tô tendo que trabalhar até de madrugada, tô tendo que fazer toda aquela coisa que vocês já conhecem, que meio natural, né? O que mais que eu ia falar? Ah, tá. Tem a parte também do curso, né? Estou atrasado. Sim, eu sei, estou atrasado. Estou atrasado tanto na programação quanto trazer coisa nova, porque eu sei, o mercado ele tá mudando muito, né? A IA tá mexendo muito com o nosso mercado, principalmente de criação de conteúdo visual. Então, a gente que mexe com 3D, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que estão me acompanhando por aqui, né? Você já percebeu que nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, na data de postagem desse vídeo, muita coisa mudou. E tem muita gente muito assustada com essas mudanças. E eu não vou negar que até eu, tá? A gente vinha numa segurança de mercado que tinha antes, que basicamente o mercado deu uma bagunçada. Tinha alguns players que eram muito ruins, então você olhava assim, você fala, é o prestador de serviço alérgico à qualidade, né? Que faltava realmente saber fazer, executar aquilo lá da forma que valesse a pena o dinheiro investido. Tinha um profissional muito bom, tinha um profissional muito caro, tinha um profissional muito barato. Só que agora, o que tá acontecendo? A IA ela meio que nivelou a qualidade, então todo mundo consegue tirar uma qualidade de foto, só que ao mesmo tempo tá todo mundo com a mesma qualidade. Vamos deixar isso pra amanhã. Pra amanhã isso daqui. Se você quer me ouvir falando sobre isso, já se inscreve aqui no canal. Esse negócio, né? Ativa o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo. Isso você já conhece, né? Mas é isso. Então, um resumo da obra. A gente vai tentar fazer um conteúdo da vida real aqui, sem muita edição, sem nada do tipo, só eu falando com a câmera e mostrando partes do meu dia a dia. Que nem agora, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse momento estou aqui fazendo minha caminhada matinal, porque uma das coisas boas que 2026 me trouxe é o hábito de fazer uma caminhada na rua ali, pelo menos não ficar no sedentarismo total, porque eu estava completamente sedentário. E agora nesse ano, hoje é dia 18, não, hoje é dia 21 de janeiro. Já caminhei mais de 50 quilômetros esse ano, então tá sendo uma coisa boa, tá sendo uma coisa boa tanto pra mente quanto, deixa eu atravessar correndo aqui, peraí. Tá sendo uma coisa boa tanto pra mente quanto, deixa eu virar a câmera de novo, peraí. Tá sendo uma coisa, deixa eu trocar o foco, opa, peraí que eu inverti ela, aí. Tá sendo uma coisa boa tanto pra mente quanto pro corpo, então dor na coluna e tudo mais tá aliviando um pouco, porque a gente ficava 15 horas sentado na cadeira do escritório e não tinha como a coluna ficar boa, né? Agora tá aliviando. E pra mim também tá fazendo bem ter contato com a rua, porque às vezes a gente fica o dia inteiro atrás de tela, sem falar com ninguém, sem olhar pra ninguém, e não tem como isso fazer bem pra nossa mente, né? Então, pelo menos aqui, ó, tô na rua tomando vitamina D, um solzinho. Deixa eu atravessar aqui. Então é isso, tô fazendo testes, tá, esse ano. O ano passado foi muita coisa de teste, testei muita coisa. E esse ano vai ser na mesma pegada, só que vão ser testes mais planejados ali. Eu acho que ano passado eu peguei e fiz muita coisa sem... Tipo, vamos fazer, a gente vai fazer dar certo. Só que quando você começa a fazer
muita coisa nesse tipo, não, vamos fazer dar certo. Você se bagunça. Esse ano é mais de, primeiro, me organizar com as bagunças e os compromissos que eu já fiz ano passado. E agora vim aos poucos complementando isso e trazendo coisas novas, organizando, reimaginando o que já está acontecendo. Galera, vou parar de falar um pouco aqui e focar na caminhada. Já andei quase 2 quilômetros desde a hora que eu comecei a falar com vocês. E é bom que, pelo menos falando com vocês, eu consigo estar produzindo esse conteúdo de conversa mesmo, enquanto eu vou caminhar. E, galera, caminhar, fazer exercício, academia, não é uma coisa natural pra mim, tá? Não sei, eu sei que tem muita gente que é a terapia da pessoa, mas pra mim ainda não é uma coisa natural. Então eu preciso me forçar a sair pra caminhar, me forçar a fazer algum exercício, alguma coisa. Então, pelo menos eu conversando com vocês aqui, eu consigo estar me distraindo e passar mais rápido o tempo. Então, tá funcionando bem. Pelo menos nesses últimos 2 quilômetros que eu tô testando aqui. E já que eu andei 2 km, eu tenho que voltar os 2 km pra casa. E aí o planejamento de hoje qual que é, né? Vou voltar pra casa, fazer um café. Olha, uma placa preta. Deixa eu filmar pra vocês. Ó. Bom, vamos seguir, né? O planejamento de hoje é, primeira coisa, terminar essa caminhada, chegar em casa, tomar um banho, fazer um café da manhã. Provavelmente vai ser só um café hoje, eu não tô muito à fome. Depois, olha, luzinho turbo. E aquele ali tá com as mangueirinhas embaixo do para-choque. Então, quem conhece sabe, né? Voltando, a Bia fala que eu tenho TDAH. Então, falando da Bia, ela tá lá em São Paulo. Então estou essa semana dormindo longe da minha esposa, porque ela está fazendo uma pós lá no Hospital Albert Einstein, que é eu não entendo muito, na verdade eu não entendo nada de hospital. Mas eu sei que o Einstein é um hospital extremamente bem consolidado no nível Brasil e mundo, então estou muito orgulhoso. E isso daqui vai ser bom também, porque a Bia sempre me pergunta: amor, como foi seu dia? Eu falo assim, foi normal, né? Porque eu não sei se tem qualquer porcentagem de mulher e de homem assistindo isso daqui, mas a mulher, quando ela vai contar do dia dela, ela detalha muita coisa. Ela conta ali, não, que falei com a fulana isso, não sei o que. E a gente homem, a gente gosta de ouvir. Não entenda mal, a gente gosta de ouvir. Só que quando chega a nossa vez de falar, a gente vai olhar e falar, hoje foi igual ontem. Então hoje foi normal. No máximo, o fulano falou tal coisa, eu fiquei meio puto. E é isso, sabe? Tipo, lavei o carro. É coisa assim que o homem fala quando vai contar do dia dele. Então, pelo menos isso aqui, ó, meu amor, tenho certeza que você tá vendo esse vídeo. Agora quando você perguntar como foi seu dia, você vai ter mais informações agora. Tava gravando o caminho aqui, eu lembrei que eu não terminei de falar o planejamento do dia, né? Terminar essa caminhada vai dar uns 4 km. Depois a gente vai pegar, tomar um banho, fazer um café, arrumar as coisas, ir pro escritório. Deixa eu travar a câmera, né? Aí, até porque hoje eu tenho uma reunião com o marketing às 11 horas. Então, preciso estar lá bem antes, né? Geralmente nos últimos dias eu tô meio perdido em questão de horário, porque eu tô testando coisa nova, né? Eu falei que esse é o período de teste que eu tô fazendo. Tem dia que eu tô trabalhando de casa, então tem dia que eu tô trabalhando, não o dia inteiro, né? Quer dizer, tem dia que eu tô fazendo o dia inteiro, sim. Então, a gente no nosso apartamento, a gente tem um escritório, tem um computador lá igual os computadores que eu tenho no escritório, tem 2 telas, tem tudo que eu preciso pra trabalhar lá. Eu tô ficando cansado já da caminhada.
Tem tudo que eu preciso pra trabalhar lá. Só não tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado portátil. Porque o apartamento é alugado e a gente não queria ter que desmontar todos os MDF da proprietária. Ia dar muito trabalho, não ia voltar a mesma coisa, ia fazer algum dano, alguma coisa. Então a gente falou, não, vamos colocar um ar-condicionado portátil. Só que o ar-condicionado portátil, ele faz o barulho de um freezer, né? Então não é tão confortável estar lá junto com ele do lado o dia inteiro fazendo aquele barulho de geladeira. Aí eu vou pro escritório. Então tem dias que eu tô ficando na parte da manhã, né? Em casa, tem dias que fico o dia inteiro no escritório, tem dia que eu fico o dia inteiro no apartamento. Então eu tô variando. É bom então, ter o escritório físico, ter o escritório em casa, ter flexibilidade de horário, tudo isso, pelo menos permite isso. Na hora que quiser, eu faço o que eu quiser, a não ser que tenha reunião marcada. E quando é reunião e tudo mais, sempre estou no escritório. A não ser que seja reunião interna, aí beleza, eu faço de casa mesmo, não tem problema. E aí, então, chegando no escritório, tem que finalizar um projeto bem bacana de um condomínio lá no Morumbi, trabalhando. Chegando lá eu já mostro pra vocês, se eu não esquecer. A gente fechou um pacote bem bacana de interiores, que a gente vai estar iniciando também. De 2 apartamentos. Interior de 2 apartamentos de um prédio lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano é Copacabana, alguma coisa assim, que é assinado by Pininfarina. E a gente vai fazer um material, fazer tantas imagens artísticas, um pouquinho de material de vídeo também. É um apartamento que tem bastante potencial. Um estilo de arquitetura que eu gosto bastante, então tô animado pra mexer nisso daí. Antes de eu sair aqui, acabei de mandar o link do Drive de um projeto que a gente tá fazendo lá pra Austrália. E vamos ver se o cliente gosta. Que isso, gente? Do nada, um trenzinho na quarta-feira às 8 da manhã. Então tá bom, né? Coisas do interior. Então temos algumas casas de desenvolvimento. Essa casa é nosso feijão com arroz já faz de olho fechado. Os condomínios a gente também cada dia mais está aparecendo mais, e essa é uma das metas de ano novo, né? Então, de ano novo não, desde o ano passado a gente está vendo essa construção e esse ano está começando a chegar, finalzinho de janeiro o Brasil começa a andar, né? Então está começando a chegar esses condomínios. A gente tem um condomínio linear de casas lá no Morumbi, inclusive é na rua que a Bia está hospedada nesse momento. Tava rodando lá o Google Earth, né, pra identificar o que tinha ao redor, pra gente trazer isso nas imagens, nos vídeos, né. E aí eu fui ver basicamente na avenida que minha esposa está hospedada. A gente também tem um outro que tá esperando chegar os arquivos para iniciar, que é uma torre. A gente vai fazer material completo, imagem, vídeo, externo, interno, fazer tudo. Essa daí lá no Rio Grande do Sul. O outro é no Morumbi, mas o arquiteto também é do Rio Grande do Sul. Apesar de eu nunca ter ido pro Rio Grande do Sul, a gente tem bastante cliente de lá, bastante por indicação, inclusive. Tem um outro condomínio horizontal que a gente também está esperando receber os arquivos lá de Porto Alegre. Esse daí também a gente vai fazer pacote completo, vai ficar bem bacana. E a gente tem outros projetos menores ali, mas mais diferentes aí são esses, né? Vou finalizar a caminhada aqui, continuar, fazer um time-lapse com vocês. E aí depois
a gente segue pro resto do dia. Acho que esse vídeo deve estar longo, caramba, né? Que interrompeu o time-lapse, porque olha isso, agora são 8h15 da manhã, na quarta-feira. E é esse o panorama que a gente tá tendo. 4 quilômetros percorridos, bora chegar em casa agora. Parte saudável ali da manhã já feita, já tomei meu café, já tomei meu banho. Agora vamos pro escritório. Hoje vou de Fiat porque o Jetta tá ali, ó, parado atrás da vaga e eu tô com preguiça de mover ele, então tem que tirar o outro, um carro, outro carro. Então, vamos de Fiat mesmo. Mas legal mesmo aí de Jetta. Amanhã a gente vai de Jetta. E aí eu vou mostrar um pouquinho da diversão que é dirigir ele. Já estamos aqui no escritório, deixa eu mostrar pra vocês um projeto que a gente vai entregar hoje, né? Já fizemos as imagens ontem, agora eu vou fazer parte do vídeo. Tá vendo esse resultado bonito aqui, né? Mas o projeto chegou pra... tá abrindo o SketchUp. Olha só que legal. Esse projeto aqui, ele chegou só ao condomínio e não veio imagem de drone, não veio nada. A gente fez tudo isso daqui com base no Google Earth. E a gente conseguiu, junto com a IA, esse resultado. Ficou bem legal, né? Olha só. Esse aqui é o projeto lá que eu falei pra vocês, de condomínio linear lá no Morumbi. Aqui, ó. Então aqui a gente tem o estádio do Morumbi, aqui o Hospital Albert Einstein e aqui o condomínio. E minha esposa, nesse exato momento, está aqui no Einstein, fazendo a pós dela. E ela está hospedada aqui nesse conjunto de prédios ali no Morumbi. Então, a nossa primeira tarefa pela manhã é estar fazendo a parte de vídeo desse projeto aqui. Também tem uma proposta para a gente estar mandando, aquela que eu falei do apartamento, lá dos interiores que a gente vai fazer. Tem que mandar a proposta para o cliente assinar. Então, mas olha que legal que ficou. Ah, eu esqueci de mostrar aqui, né? Esqueci de mostrar o arquivo do SketchUp, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, chegou só isso daqui pra gente. Que é basicamente tudo que a gente precisa, né? Então, mas não veio imagem de drone, não veio vegetação, não veio nada. Toda essa parte a gente fez a composição. A gente chegou, recebeu o projeto com os materiais, que é a base que a gente precisa. E o resto, a gente cuida. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo até agora, um panorama do que já foi, né? Tô mexendo com essa casa, são 2 casas que a gente tá fazendo, que é lá dos nossos amigos do SH Arquitetura. E essas daqui vão ser lá em Igaratá. Então a gente vai ter na base da casa, que vai ser uma represa, né? A gente recebeu o arquivo dessa forma. Tô fazendo aqui a parte de criação do paisagismo, né? Então já até deram um direcionamento básico, mas a gente sempre faz uma coisa mais complementada ali. E enquanto isso, tô batendo cabeça aqui com a IA, porque vocês podem ver que eu tô fazendo algumas cenas de detalhe daquele com outro condomínio, que eu também preciso finalizar o vídeo hoje, eu tô gerando essas cenas de detalhe para estar complementando, mas hoje está com muito problema no Banana, muito problema, que é o que a gente usa como uma ferramenta de geração de imagem, né? Então, isso daqui tá atrasando muito meu dia, então obviamente não vou ficar parado, a gente tá mexendo com outro projeto, mas tá isso, ó, os dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, tem um outro projeto também que está sendo configurado lá pro pessoal do SH também. Eu fiz a entrega daquele lá da Austrália, né? E aí o cliente mandou aqui, ó. Você fez um trabalho incrível, eu fiquei feliz com o feedback, tinha comentado com vocês que... vamos ver se o cliente vai gostar, né? Aparentemente gostou bastante. A gente vai produzir vídeos para eles também. E é isso, por enquanto tá sendo esse o panorama aqui do que eu tô trabalhando. A equipe tá mexendo com outros projetos ali também. O que tá travando para todo mundo hoje é essa parte da IA, tá muito travado, tá atrapalhando bastante o fluxo, mas a gente tem que... por isso que não dá pra gente depender de IA, né? A gente tá fazendo bastante coisa aqui que ainda a gente mantém os processos na mão pra gente ter uma direção artística. E agora eu vou dar uma pausa, eu vou
lá na casa dos meus pais fazer um almoço. Uma Bia tá lá em São Paulo, não vou almoçar com ela, porque pegar o carro lá pra São Paulo pra almoçar não dá. Também não vou almoçar sozinho, então vou lá na casa dos meus pais, já faço uma visita pra eles e depois eu volto aqui pro escritório. Tem bastante coisa pra fazer aqui hoje ainda. Fui e voltei do almoço, a gente até fica brincando internamente entre a galera aqui, né? Uma descontração assim, a gente fica conjugando as frases erradas. Então quando a gente a gente volta de almoço, a gente não fala, acabei de almoçar aqui, a gente fala, não, o almoçamento tá feito. Então hoje o almoçamento está feito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, aquela questão que eu falei. Eu saí e deixei gerando um monte de coisa aqui, ó, o tanto de erro que tá dando. Então hoje tá complicado. Vou também, em paralelo com aquela casa de Garatá que eu tava mexendo, tirar uns ângulos novos, esse aqui que o pessoal pediu. Então a gente vai montar a câmera, já passou orçamento, já aprovou. Então, a gente vai fazer tanto imagem no playground, quanto tem que lembrar que tá no escopo lá. Agora já são 3h40 da tarde, tivemos alguns progressos e chegaram 2 projetos internacionais, um da África e outro lá da Espanha, lá na região de Marbella. É uma casa que a gente já fez a parte externa e agora a gente vai estar desenvolvendo tanto a parte de composição de interiores quanto a parte de renderização. Então, isso daí, a partir de amanhã, a gente já vai estar compartilhando alguns detalhes. E a produção do filme ali que a gente está montando do condomínio está um pouco lento, porque a IA está atrapalhando esse processo. Inclusive, da casa de Garatá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que bacana, já está com um processo bem adiantado. Então agora basicamente a gente posicionar a iluminação e já ir para a finalização. Então olha só esses enquadramentos. São 2 casas, né? Então a gente está tentando trazer um pouquinho da vibe aqui de Garatá, de represa, né? Porque essas casas elas descem aqui para represa. Então aqui a gente colocou uma Dodge Ram TRX. Dodge não, né? Que agora é só Ram, só. Uma Ram TRX puxando o barco aqui, né? Como se fosse descendo ali no deck. Aqui a gente tem os ângulos das casas, né? Meio padrão ali, normal. Aqui já tem um jet estacionado aqui embaixo. Aqui a gente colocou uma Porsche, né? Que é bem a cara de Garatá ali. Juntamente com a represa, a gente tem as montanhas ao fundo ali que formam o fechamento da represa. E aqui a gente colocou também uma Puro Sangue puxando também o jet, né? Então, como se a pessoa tivesse subido, que a rampa está estacionando. Então, alguns detalhezinhos que a gente vai adicionando aí para trazer mais essa imersão no ambiente. Quase 6 da tarde, o dia já está escurecendo, como vocês podem ver. E deixa eu mostrar para vocês. Deu certo o filme está pronto. E olha só isso daqui. Tudo isso daqui foi feito com base no Google Earth. Vou baixar o volume. Tirar o som, né? Porque senão daqui a pouco nós tomamos um copyright aqui. Tudo isso daqui foi feito com base naquele SketchUp que eu mostrei para vocês antes. Todo o entorno é um entorno real, feito com base no Google Earth. A gente não recebeu nada de imagem de drone para esse projeto. E esse aqui é o resultado. E o mais impressionante de tudo, tudo isso aqui desde o zero. Eu comecei esse projeto na segunda-feira à noite. Agora é quarta-feira, 6 horas da tarde. Foram menos de 48 horas do começo até o final desse projeto aqui. Por aqui agora já são 7 horas. Estou fazendo a iluminação aqui do projeto, né? Então, botando os pontos de luz e tudo mais. A gente faz toda essa parte de... Muitas vezes o projeto ele vem com algumas marcações de iluminação, mas a maioria a gente insere também, né, para complementar ali. Então a gente sabe o que valoriza ou não, então a gente está sempre colocando, sempre estudando o projeto para isso. Então a gente está nessa etapa dessas 2 casas aqui, só que agora estou indo para casa, porque já são 7 horas da noite. O trabalho não encerrou ainda, vou continuar trabalhando lá de casa, tem bastante coisa para fazer, mas vou lá tomar um banho, jantar, ver alguma coisa, bom para descansar um pouquinho, né, tirar um intervalo enquanto eu estou indo para lá. E provavelmente devo ir até tarde hoje. Depois eu vou... Talvez isso já entre no vlog de amanhã. Se tiver. Se você está vendo até aqui é porque o de hoje pelo menos já saiu. Então, sucesso. Pelo menos um dia de vitória. Amanhã a gente vê.